Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cláudia, estamos no Sr. Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Este podcast tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com o apoio dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. E hoje tenho uma novidade, portanto tenho que mostrar aqui o meu look, cedido pela Ava Concept Store, uma loja extraordinária aqui na rua, ajudem-me, Rua... Heróis de Angola. Heróis da Grande Guerra. Heróis da Grande Guerra. E visitem, tem peças maravilhosas e isto é comércio tradicional a acontecer. Vou apresentar e dar um grande beijinho aqui ao meu convidado de hoje, Paulo Santos. Paulinho, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Não vais começar a dar chapadas aqui no teu micro, está bem? Não, que é para nós não empancarmos esta coisa toda. Olha, Paulo Santos, proprietário da padaria Bico do Forno, aqui mesmo ao nosso lado, uma padaria de referência aqui em Caldas de Rainha. Uma história grande até aqui, de certeza absoluta, e é isto que nós todos queremos conhecer, é isso que eu também quero conhecer, porque eu, em boa verdade, e já privámos algumas vezes, e com muito prazer, e muito obrigada por isso, e já partilhámos algumas coisas, mas este projeto é mesmo isto. Nós gostávamos de conhecer muito aqui a história do Paulo, até chegar à padaria Bico do Forno. Vamos começar aqui pelo Paulo pequenino ou não? Por onde é que queres começar? Tu é que sabes. Isto é a tua deixa para a inscrição. Exato, deixa na tua mão. O Paulo pequenino... Epá, o Paulo pequenino. Pode ser o Paulo pequenino. Pode ser o Paulo pequenino. Conta-nos tudo. O Paulo pequenino nasceu na Covilhã, sou serrano de Gema, Serra da Estrela. Que maravilha. Cresci lá durante 2 ou 3 anos. O meu pai depois foi para Angola, para a tropa. Claro. Serviço militar obrigatório. Uma infância feliz, no meio da rua e aquela coisa Pé descalço, felicíssimo. Maravilha. Em que não faltava nada para comer porque havia terrenos para plantarmos, era por aí? O meu pai era cosmopolita. Ok. Ele, quando foi para Luanda, Angola, tropa, era contabilista, guarda-livros. O meu pai e a minha mãe eram guarda-livros. Gostaram muito de Luanda e acabaram por ficar por lá e eu cresci lá. Cresci lá não, estive lá até 76, portanto sou retornado. Correto. Lá tenho imensas... Foste com eles então? Fui. Ok. Nasci cá, mas fui com eles. Ok. E lá tenho imensas, sobretudo, memórias de cheiros. Cheiros e algumas imagens. Praias, flores. Que maravilha. Aquele cheiro inebriante quando a gente entra assim num... Olha, quando entras numa florista hoje em dia, só falta o cheiro a terra. Porque de resto... É aquele cheiro. O cheiro da natureza. O cheiro da natureza. E portanto é que cresci assim. Até que idade é que tiveste? Então, se eu vim para lá em 75, nasci em 77, 75, 8 anitos. 8 anos, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. E voltas, quando regressam, voltam novamente para a Covilhã? Não. Fomos para Algueirão Mãe Martins. Ok, então explica Porquê? Porque lá. eram os meus tios. Os tios dos meus pais é que lá viviam. Ok. Venho eu, os meus irmãos e a minha avó primeiro. Quantos irmãos? 2. 2 irmãos? Uma mana mais velha, execrável, coitadinha, não é nada. Um irmão mais novo, 1 ano. Ok. Depois veio a minha mãe e só depois é que veio o meu pai. Mais tarde. Mais tarde, para não vir com uma mão atrás e outra à frente, Obviamente. foi um herói e trouxe tudo. Trouxe tudo? Tudo, carros, Aguentou-se a agulhas, bomboca? trouxe Maravilha. Pronto, tivemos ali 2 anitos, até o meu pai conseguir arranjar a casa e fomos viver para a margem sul. Portanto, de Algueirão Mãe Martins, subúrbios de Lisboa, fomos para o outro lado da para a melhor margem que Lisboa tem, Margem Sul. A Margem Sul é power, não é? Esta é a impressão que eu tenho. Em termos de... Eu sou da Margem Sul. As pessoas têm aquela, não é? Isso está descaracterizado agora, mas sim, por exemplo, nós não íamos para Cascais, Claro. para as discotecas, Claro. íamos para Sesimbra, íamos para o Meco, Claro. Havia ali alguma rivalidadezita, mas nada de grande constrangimento. Mas sim, se temos lá tudo, praia, campo, Não boa falta lá comida, nada.
Gastronomia alentejana, porque houve uma migração muito grande dos alentejanos ali para aquela zona. E, portanto, eu cresci também com os sabores e com os odores dos coentros, das sopas, das carnes de alguidar, aquelas tasquinhas alentejanas antigas. Tu ias, quer dizer, na altura não bebia, mas ias beber um copinho de vinho e tinhas sempre uma tacinha de feijoada ou dobrada. Enfim, O pitel. o pitelzito. É giro. Tinhas giro quantos ter anos essas aqui, nesta época? Nessa altura, então, eu fui para o Paulo da Gama, escola preparatória. Entrei para o primeiro ano com 9 anitos, 10 anitos. 9 anitos, fui lá aos 10. E tens recordações? Recordas-te mesmo dessa altura? Claro, até de coisas de Luanda. Até de coisas de acontecimentos de 3, 4 anitos. Que só mais tarde é que eu me comecei a perceber de que, peraí, isto são memórias Que muito vêm lá antigas. atrás. Portanto, eu já estou em Portugal e se eu me lembro disto, quando é que eu estive em Luanda? Peraí, então, 4, 5 anos. E da margem sul, portanto, desde a altura em que fomos para a margem sul até agora. Mas desde essa altura então tenho imensas memórias, imensas. Então, na Margem Sul, fazes a tua secundária, penso eu, fazes o quê? Até ao 12º? Faço... Não, isto não foi assim. Não foi assim, pois. Não Sabes que fosses tu o Paulo Santos. Eu sou, Exatamente. não, eu sou padeiro, sou pasteleiro e não é por acaso. O meu pai sendo contabilista, vem de Angola e entra para o mercado, vem vender, olha, malas de senhora, malas de cabedal de senhora nas feiras, por ali. Entretanto, encontrou a possibilidade de ficar com um espaço de fabrico de pastelaria, porque eu faço de facto, agora voltando um bocadinho atrás, faço de facto o preparatório, fiz os exames todos, 4ª classe, 2º, 5º, fiz os exames todos. A partir do momento em que acho que foram 2 ou 3 anos depois é que deixou de haver exames. Portanto, faço a preparatória, faço a preparatória e faço o ensino secundário, só até ao 19º ano Artes no Paragal, 10º ano Miraté, só até aos 10º ano. Até ao 10º. Até ao 10º ano. Mas ainda assim o meu pai já tinha aberto a pastelaria e eu comecei por ir... Ajudar, e depois porque sim, e depois porque com gosto ou sem gosto? Não, sem gosto nenhum. Fartinho? Era preciso. Era necessário. E porque aquilo ainda por cima eram horários terríveis, eram tipo 8 da manhã, 3 da tarde, perdão, claro. 3, 4 da tarde. E tu também naquela idade em que... Eu estudava, mas era preciso, porque faltava um, faltava outro, e o meu pai pedia ajuda e dizia, o trabalho do garoto é pouco, mas quem o desperdício é louco. Então, trabalhar que para vocês é. E de maneira que, eu dizia sempre comigo, não, esta vida, isso é tudo gente, eu não quero esta vida. Alguma vez eu vou ser pasteleiro? Não. Nunca na vida, enquanto o meu pai me obrigar, ando aqui, mas... Realmente o ser humano é tão engraçado porque as histórias repetem-se neste sentido. Que é nunca na vida eu vou cometer estes erros, nunca na vida eu vou fazer. Depois, tive a sorte. Claro que, isto a propósito dos estudos, nunca deixei de estudar, porque era fácil naquela altura, era o mais fácil. A tentação era muita, mas claro. Não posso deixar de estudar. Quer dizer, se não quero esta vida e vais deixar de estudar, não. Então, se quiseres fazer qualquer coisa que gostes, tens de continuar a estudar, apesar de teres que trabalhar. Pronto. Mas tive a sorte de apanhar, um senhor, o chefe, mestre pasteleiro, agora é que há chefes para todo lado, o mestre pasteleiro, António Cepeda, que tinha sido pasteleiro na pastelaria suíça em Lisboa, e o meu pai, não percebendo nada de bolos, também não ia abrir assim uma coisa... às três pancadas. Foi a Lisboa, fez uma proposta ao António Cepeda e deu-lhe sociedade. Pai, um senhor íntegro, uma educação sem precedentes, claro. E sempre me aconselhou, não me deixes estudar, não deixes estudar. Tu vens para aqui, trabalhas, mas não me deixes estudar. E pronto, e eu assim, claro que depois deixei o ensino diurno, passei a fazer o ensino à noite, fiz o 10º... E durante o dia trabalhavas com o teu pai?
Na pastelaria. 11º, meu pai nunca meteu os pescoços na pastelaria. Ok, ok. O meu pai era o comercial, era um grande comercial. Ele ia para a rua e arranjava no instantinho uma volta. Que maravilha. Aquele homem vendia tudo e mais alguma coisa. Só não fazia negócio se não quisesse. Sim, foi sempre assim. Foi sempre assim. Ainda são E vivos sem- os teus pais? Não. Eu não tive essa sorte. A minha mãe morreu, estava eu na tropa, 21 anos, com um cancro no útero. Hoje em dia já é mais pacífico, ou seja, não quer pacífico, Claro. mas na altura aquilo Claro. foi fulminante, foi um mês, e até foi melhor. Até foi melhor, escusou de andar a sofrer. Claro. O meu pai já morreu mais tarde, mas sempre pá, um indivíduo muito alegre, muito bem disposto. Faz-te muita falta ainda hoje em dia, Paulo? Faz. E a minha mãe então... Naqueles momentos em que tu dizes assim, a mãe, o pai, faz-me falta. É mais este lado emocional, humano, do não, amor? egoísta, Ok. não é? De querer a pessoa presente, Ok. mas ele nunca deixou de fazer parte de mim. Claro, Aliás, do teu percurso. as minhas atitudes no dia a dia têm muito a ver com. Quanto mais envelheço, mais me lembro daquilo que os velhotes, coitadinhos, sugeriam, diziam. Nunca me impuseram, nunca me proibiram nada. Só filho, sim, queres, vai, olha, atenção. A cama onde fizeres. É aquela onde te vais deitar. Deita-te que eu não te Claro, vou fazer outra. claro. Pronto, e isso, portanto, essa atribuição de responsabilidade também cria em nós. Obviamente. Outro... Primeiro a autoestima e depois. Espera aí, Outro arcabouço. será que eu caio? Será que eu caio e consigo me levantar? Ajudas-me, tal. Mas esta coisa do querer levantar, para mim faz parte do processo de vida. Eu não tenho. Problema nenhum com isso. Não, até porque acredito que muito provavelmente vou continuar a cair. Eu não quero, o meu único receio é eu ter medo ou deixar de ter forças de me reerguer. Exatamente. De resto, enquanto houver saúde, Tudo se para a faz. frente é que é caminho. Então, estamos aqui numa altura em que estás lá a trabalhar com o teu pai, não é? Com o teu pai, na pastelaria do teu pai, e onde tu começas, com certeza, a ganhar algum gosto, ou não? É aí? Exatamente. Pronto. E foi com esse senhor E com esse senhor. que ele começou a ver, mas tu até tens jeito para Provavelmente isto. também já não é vivo, digo eu. Não é. Tu tens jeito para isto. Olha, faz o seguinte, nas tuas folgas ou quando puderes, vai a Lisboa, que antigamente na Baixa de Lisboa havia muito e boas pastelarias, Nortenha, Lua de Mel. Claro. E eu ia e ficava boquiaberto. Porque o meu pai tinha uma pastelaria de revenda. Claro. Boquiaberto com aquelas montas, com aquilo que se fazia. Depois vinha a sonhar para casa. Não, o que é que foste ver hoje? Não. E o homem foi tentando perceber se eu tinha ou não alguma afinidade para com aquilo. E bem, depois, de facto, ao fim de 4 ou 5 anos, a gente acaba por ganhar, ou ganhas gosto ou não ganhas, não é? E eu comecei a ver... 4 ou 5 anos estás perto dos 20, suponho eu. É isto? 13, 14, espera aí. Eu comecei nisto em... Eu não me recordo bem, mas espera aí. 83, talvez. Eu tenho pé 40, Há 40. 42 anos disto. Pronto, foi quando eu tomei a decisão, ok, é isto que eu quero fazer, então vou me inscrever na escola à noite. Foste tu que tomaste esta decisão? Já muito consciente? Sim, claro. Já aquela coisa de que eu preciso seguir o meu percurso. E quero aprender. Quero aprender mais, que eu até gosto disto, afinal até gosto disto. E depois era uma forma rápida de ganhar dinheiro. Claro. Sem deixar de estudar. Claro. É claro que para mim os estudos não foram para segundo plano, mas em termos de prioridade, eu tive que priorizar o trabalho, porque a certa altura eu comecei a ser autónomo. Exatamente. E então não podia deixar de Saíste trabalhar. de casa e tal, ou não? Ou isso não aconteceu Não, nessa foi ao altura? contrário. A minha mãe morreu, os meus pais entretanto, na altura separaram-se, a Ok. minha mãe morreu e pronto, fiquei eu e o meu irmão. Claro. Ei, está bem, isto não se passa nada. Não deixamos de trabalhar por isso, como é lógico, nem eu nem ele, e não deixei de estudar. E os estudos,
pensei assim, bem, eu não vou conseguir fazer isto tudo num ano, não interessa. Eu hei de fazer, com calma. Eu fazia meio ano. E 4 ou fizeste 5 muito cadeiras. mais. Pronto. E pá, depois profissionalmente, cresci, fui trabalhar para a Primeira Palmada, depois para Foste Lisboa. para a tropa, estavas-me a dizer. Fizeste aos tropa. 21 anos. Quanto tempo de tropa é que ainda fizeste? Não foram 18 meses, foram 15, 14 ou 15 meses. Isto, Era isto obrigação. empacou-te aqui um bocado a vida e aquilo que tu tinhas. Não? Não era casado, não tinha filhos. E gostaste? Não, Foi um gostei. processo giro? Gostei e vou-te dizer uma coisa. Logo lá, assim que a tropa acaba, não tenho essa consciência, mas depois de ser pai a primeira vez, que foi aos 24, 25, comecei a tomar consciência de que o serviço militar obrigatório Importantíssimo. é fundamental. Eu, a semana Por causa passada, da disciplina. perguntei isto ao nosso Presidente da Câmara se, era lá que ele, se foi lá que ele tinha aprendido a fazer a cama. Foi lá que tu aprendeste a fazer a cama? Não. Já fazias também? 10, 11 anos eu não saía do quarto sem fazer a camita e arrumar as coisinhas. Mas a tropa sim, porque... E fizeste amigos na tropa? Tens aquela coisa, o jantar, o almoço da tropa, não sei o quê? Não tenho, mas, por exemplo, eu fiz a recruta em Lisboa, no Ralis, e depois, na altura, eu tinha a possibilidade de escolher para onde quisesse, podia ficar ali ao pé de casa, Fonte da Telha, e tal. Mas não, é Leiria, eu não conheço aquilo, olha, eu vou para Leiria. Fui para o Regimento de Artilharia de Leiria. Que conheci lá, por exemplo, o Paulo do Paixá, quem nos cedeu estes copos e o vinho. É verdade. Também lá andou. É verdade. Vamos aproveitar? Então? Eu estava a ver que nunca mais lembro. Ele também lá andou. Temos aqui um indivíduo... Conheceste lá o Paulo, do Antero? Não, porque ele andava sempre... Ele tinha outras cunhas que eu não tinha. E eu, como estava longe, podia ficar... Sim. Sim. Saúde. Dá outra área à conversa? Dá. É isso. Eu, como estava longe, podia ficar... Pá, não me importava de ficar aos fins de semana. A rapaziada daqui, era um instantinho em que vinha para aqui. Então, daqui conheci, andei com um indivíduo na tropa aqui de Salir do Porto. Ok. Que ainda hoje, claro, andamos muito bem, como é lógico. Claro. Tive um capitão, que eu não vou mencionar o nome, mas é aqui de Caldas, que agora já é general. Vemos com frequência, eu ainda trato por capitão, não me leva a mal, mas eu vou tratar de Claro, obviamente. É como um professor, nunca deixa de ser professor, não é? Não, rapaz, está bem, está à vontade. Assim, da tropa, epá, não tenho a memória de uma senhora, que era a mulher mais velha do Regimento de Artilharia, que era a gestora de quem fazia a limpeza. Conheceu o quartel, os cantinhos, todos, melhor do que até do que o próprio comandante. E porquê é que essa senhora me tocou? Porque quando a minha mãe morre, assim que ela soube, não disse absolutamente nada a ninguém, foi direitinha ao comandante e disse, olha, o comandante tem que passar uma semana, 2 semanas ao Santos, porque passa-se isto assim, ela depois explicou que eu não tinha pai, não é? Claro. E ele tem que ir à vida deles, bem que o documento tinha assinado. Com toda a sensibilidade. E são coisas que nós não esquecemos, não é? Claro. Aliás, são os gestos que nós não esquecemos, o resto, não é? Isso é muito importante. Não, peraí, depois entretanto também conheço, andou comigo um indivíduo que é de Leiria, da Chans, o Ezequiel, também é daqui, eu Ribeiro, o Ezequiel. Pá, depois há 2 ou 3 que não me saem da cabeça, não me esqueço deles, o Cravo, o Zé do Azeitão e o Santana. Nunca mais vi essa gente. Pá, mas era o nosso núcleo. Quem sabe que se este podcast não chega assim a alguém, não é? Pode ser. Que, quem sabe, vamos lá nós saber isto, não é? De maneira que foi epá, eu gostei muito da tropa. Saíste da tropa. Saí da tropa, E então? voltei a trabalhar, voltei a ir para Lisboa. Sim.
a trabalhar. Não pairava na tua cabeça ir para o outro lado? Isso nunca aconteceu. Eu nunca fiz futurologia, ou nunca pensei, olha, eu quero ir para ali ou para lá. As coisas vão surgindo naturalmente. Correto. Fui para Lisboa, entretanto tenho uma oportunidade de voltar para a Almada, fui outra vez para a Almada. Margem Sul. Margem Sul. E nesse momento, já não me recordo em que circunstância é que foi. Conheço um indivíduo que me diz assim, és pasteleiro à conta, porque eu com 22 anos já era primeiro oficial de pastelaria. Isso é muito novinho, né? Claro, porque claro, hoje em dia não, claro. ninguém quer saber disso, mas existe uma Uma escala hierárquica, né? Que começas Suponho que desde sim, não é? estagiário, ajudante, aprendiz, forneiro de terceira, segunda, primeira, depois oficial de segunda, oficial de primeira e mestre. Que maravilha. E, portanto, não, mas Já és tinhas primeiro oficial percorrido aqui meio percurso, até, quase. assim, e com carteira profissional, disse, pá, não queres ir trabalhar para Londres? Disse, Oi? para Londres? E foste? Estiveste em Londres? Bem, não. Para Londres, está bem, pode ser, mas a senhora, isto foi, não, foi o meu pai que me indicou esse indivíduo na altura, Ok, ainda na altura. ok. E eu fui-me encontrar com ele em Lisboa. Está bem, olha, tens aqui a minha morada, vou tratar da papelada, trata lá do passaporte. Pronto, e foi dito e feito, falei com a minha patroa, na altura, com os meus patrões, sim senhor. Venho de carro próprio, da Almada, pá, mas eu, em garoto, a questão da pontualidade, aprendia na tropa, mas naquele dia descuidei-me um bocadinho. E ia mesmo Em cima da hora. Em cima para apanhar o avião. E chego às Amoreiras, e trânsito empancado. Pum! Estive ali, hora e meia. Parou, um acidente, uma porcaria qualquer. Perdeste o voo. Perdi o voo e não veio para Londres. E assim, aquilo remoendo. Voltei para trás, a minha patroa. Olha, tudo bem, tens a porta aberta. Ela estava-nos a ficar aberta. Claro, obviamente. Pronto, essa oportunidade perdia, mas depois, posteriormente, a vida dá uma série de voltas. Eu volto para Leiria, caso lá. Onde tens a tua primeira filha? Onde tenho a minha primeira filha, a primeira e a segunda nasceu em Almada, mas também foi com a mulher que eu tive em Leiria. Em Leiria. Tive 3 anos, abri uma pastelaria. Antes disso, nessa altura o meu pai já estava na Alemanha. E Depois de divorciar, então o teu pai vai para a Alemanha, é isso? sim. Ok. E o que é que sucede? Eu, na tropa, conheci lá uma série de indivíduos, e um deles, que tinha um supermercado à nossa frente, à frente do quartel, diz, pá, já podemos abrir qualquer coisa em conjunto. Eu disse, abrir qualquer coisa em conjunto, como é que eu tenho dia para isto? Com 21 anos, não é? Claro. Mas olha, vamos tentar perceber quanto é que custa. Está ali uma pastelariazinha, tal, a antiga Sacene. E aquilo eram precisos 12 mil contos. 12 mil contos em 91. Estamos a falar de uma pipa de massa. Um apartamento, se calhar, custava 2.500, 2.500 ou 3.000 ou 5.000. Claro. Estamos a falar de um valor exorbitante. Isto, o meu pai diz-me assim, não interessa, fizemos um empréstimo e tal, e o meu pai diz, olha, não queres vir aprender a fazer pizzas aqui para o pé de mim? Porque eu estava a gerir uma cadeia de restaurantes italianos. Na Alemanha. Na Alemanha. Correto. Sem falar uma ponta de alemão. Impressionante. Inglês e francês, mas na Alemanha, Um homem que se desenrascava fosse onde fosse. E disse, pai, mas eu passo assim. Filho, isso até eles emprestarem dinheiro, esquece lá isso. Vem e logo vês. E eu, Paderborn City, adorei aquilo. Gostaste? Adorei aquilo. Gostei muito. Do povo alemão? É preciso saber selecionar o povo alemão. Primeiro estás a ver a minha tez, nariz adunco, turco. Primeiro mês e meio, eu ia aos supermercados e todos eles sabem falar inglês. Claro. Este festino, eu não te entendo, e não me vendiam comida, porque já eu era turco. Impressionante. Mas como eu trabalhava, fui aprender a fazer pizzas num restaurante que hoje é comum. Numa comunidade, portanto? Não. Não?
numa cidade, a cidade de Paderborn tem 1 milhão de habitantes, portanto, meia Lisboa, um porto. Correto. Mas aquilo já na altura, na Alemanha, aqui ainda não havia pizzaria, já começavam a despontar as pizzarias, mas pouco, mas a pizzaria é no meio do restaurante, literalmente no meio, toda enfeitada com flores, tu não vias o forno, não sentia cheiro. Em 91, para teres ideia, a gente ia ao lixo e tínhamos lixo para madeira, para panos, estes ecopontos, que agora é comum, ainda bem que agora é comum, haviam 4 ou 5 tipos de contentores. Já existia. E a primeira vez que eu vou ao lixo, na Alemanha, com umas madeiras, tínhamos arrumado umas coisas e vou com umas madeiras e lixo é lixo. Em Portugal eu só conhecia um tipo de contentor. Exatamente. Piso aquilo e quando ia atirar os paus para dentro do lixo indiferenciado, vem um senhor, ei, percebeu que eu não sabia falar alemão, Claro. e apontou-me para os negros. Aqui, madeira, panos. E eu, Dankeschön, isso já sabia dizer, Dankeschön, Claro. Dankeschön. E ele, nada, ok, tudo bem. Isto, civismo, isto Claro, por um lado. claro. Uma outra coisa que me marcou naquela cidade foi entrar num autocarro, compro o bilhete, pago, sento-me ao lado de um velhote. E nisto, na paragem seguinte, eles param, entram, sei lá, 3 ou 4 putos, tudo arrajada, paga o bilhete e tal, mas o homenzinho percebe-se que um deles não tinha pago. Ele levanta-se do lugar, eu pensava que ele ia sair, agarrou pelo braço e levou ao motorista, paga aí o bilhete, vai-se embora. Eu disse, olha, viste? Afinal de contas. Isto começou a cativar-me. Claro, A Alemanha, sim. claro. Depois, como eu trabalhava naquela pizzaria, que tinha uma exposição muito grande, tínhamos muito movimento, tive que aprender a rodar as pizzas no ar e tal. Tiveste? Sim, senão não ia para lá, para mim tive que aprender. Fazia a mise en place no início, treinava lá na cozinha, lá dentro e tal, depois é que fui lá para fora. As pessoas começaram a ver-me, comecei a ter exposição. Claro. Não, o gajo não é turco, ele é português, é boa onda e tal. E só a partir daí comecei a ser aceito. Exatamente. Quando eu estava quase determinado, fim de um ano, É aqui que eu vou quase um ano e ficar. meio, já com uma lojinha pequenina para abrir uma pizzaria, com a ajuda do meu pai, Claro. a orientação dele, liga-me o Lourenço, o meu sócio, olha, vem para trás que o crédito foi concedido. Vou-me pôr num berbicaz. Foi o que tu pensaste? Não. Não? Fiquei... Nunca tens essa perspectiva, não é? Não. Fiquei dividido. Se aconteceu é porque tinha que acontecer. Fiquei dividido, mas fico ou vou. Mas depois... eu tinha cá deixado uma namorada, aquela que era a minha mulher. Correto. Eu disse, Mas ainda não eras pai. Não, ainda não era pai. Éramos só namorados. Disse, olha, não havia a possibilidade dela ir para o pé de mim. Eu disse, uma vez mais, porque vocês é que mandam nisto tudo. Pronto, vim para trás. E não me arrependi absolutamente nada. Tive 3 anos. Os 12 mil contos eu paguei em 3 anos. Trabalhar só, depois fui para o hospital. Mas isso são outros 500. E na altura tive umas divergências, não com o meu sócio, mas com a mulher dele. É outra questão. A gente faz sociedade com uma pessoa e nunca pensa que está a fazer indiretamente uma cidade com... Obviamente. Pronto, ok, tudo bem, ainda somos amigos. Aliás, eu já tive várias casas e não me dou mal com nenhum dos meus ex-sócios. Claro. Num domingo, Canto Rosa era o nome de um dos nossos clientes. Correio da Manhã, tal. Olha, queres dar formação, um futuro promissor, não é? E eu ligo, entretanto, isto foi em 95, em 91 eu tinha ido tirar um curso de formação profissional ao Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar na Pontinha, conheci o mestre João e tal, e eles já na altura me tinham convidado para ser formador. Correto. E eu disse, 91, eu só tinha 10 anos, ou 8 ou 9 anos de profissão, ainda não tenho estaleca para isto, e não aceitei. Isso foi uma analepse. Voltando a ler em 95, olho para o Correio da Manhã. Para o jornal? Eu nem reparei no nome. Olha, deixa ver. Liguei.
Liga não, escrevi uma carta. Foi uma cartita. Responderam. Estamos na meia hora? Ok. Responderam Obrigada. e quando me respondem, disse, olha, Centro de Formação Profissional, isto foi onde eu estive a dar o... Pronto, e fui à entrevista, éramos, não sei, na altura, 15 ou 16, ficámos 6, na condição de termos 3 meses de formação pedagógica e uma coisa é ser um bom profissional ou não, outra coisa é saberes fazer aprender. Exatamente. São coisas distintas. Exatamente. Ok, tudo bem, olha, você Transmitires o conhecimento. largou o seu trabalho, mas aqui ainda não é líquido, são 3 meses Claro, e pode não ficar. claro. Isso agora só depende de si. Tudo bem. Então, foi. Vais tu. E a partir daí, uma das coisas boas, boas por um lado e menos boas por outro, porque antes já era casado e com com 2 filhos. filhos, tínhamos de estar obrigatoriamente um ano em Lisboa, e tínhamos de estar um ano na sede e obrigatoriamente outro ano fora da sede. E isso era uma característica muito importante para o desenvolvimento do formador. Correto. Porque depois vais para o Porto, vais para Mas Lisboa... isto fez com que fosses um pai ausente? Fez, claro. E dói-te ainda hoje em dia Claro. isso? Claro. Pesa? Pai ausente não pesa, mas dói, porque eu, por exemplo, já estive mais dias com esta minha última filha, que agora tem 1 ano, do que tive com os outros 3. Porque na altura... Na altura a temos bola a mania tinha que temos que viver. Exatamente. Não, isto é correr, e mais depressa que a própria natureza, e o caminho vem lá atrás, a vida vem atrás de mim. E queremos Portanto, tudo. Tudo e mais um par de botas. Mas nessa altura, no Centro de Formação, aprendi muito, porque tive a oportunidade de trabalhar em França, a República Checa, a Polónia. Maravilha. Já tinha estado na Alemanha, né? E depois, no outro lado do continente, São Paulo, Rio Grande, São Paulo, os cariocas, Rio de Janeiro, São Paulo, e lá embaixo em Porto Alegre, que foi onde eu me identifiquei mais, o clima, as pessoas. Claro. Pronto, Portanto, acabaste por correr aqui um bocadinho o mundo à conta desta brincadeira, não é? Sim, sempre a fazer pão e bolos, nunca foi de férias. Exatamente. Quer dizer, foi de férias, mas nesta circunstância, sempre a fazer pão e bolos. Conta-me lá uma coisa, portanto, disto há de haver aqui um percurso, como é que chegamos aqui ao Beco do Forno, que é uma coisa que eu quero falar muito aqui sobre o Beco do Forno. Quer dizer, não temos muito tempo para falar, mas... Este senhor também tem culpa. Eu vou tentar ser sucinto. Este senhor também tem culpa. Estamos a falar do nosso Paulinho do Antero. Paulo Antero. Paulo Feliciano. Eu tive 8 anos em Lisboa a dar formação. Nisto tenho uma proposta para ir abrir uma coisa com 6 sócios para Vigo. E eu... E vais outra vez? Chegaste ao topo. O que é que vais fazer? Como é que vais ganhar? Quanto é que tu vais ganhar? Ainda por cima para abrir um negócio, tu és doido e tal, pronto. Resumindo e concluindo, foi um negócio que faliu antes de abrir. Ok, já estava morto à nascença. Não estava morto, fomos meninos. Deixámos-nos enrolar, mas foi dolorosíssimo, mas foi uma aprendizagem brutal. Nisto começo, já tinha saído do centro de formação, aquele negócio foi à vida. Eu disse, espera aí, então, agarro no meu carrinho. Mas houve uma coisa, um negócio é só um negócio ou um negócio é tudo? O que é que queres dizer com isso? Quando tu me dizes assim, um negócio foi à vida, aquele negócio foi à vida. Aquele negócio foi à vida. E pronto, foi duro, passou. Mas hoje em dia, se o Beco do Forno fosse à vida... A gente já lá vai. É outra idade. Isso é diferente. É, não é? Claro. É outra etapa. Até porque o Beco do Forno foi construído por mim de raiz. Por mim e para a Luísa. Claro. A minha segunda mulher. Mas um negócio, eu na altura, eu encaro sempre um negócio com muita seriedade. Correto. Mas à medida, houve negócios em que eu meti neles e a coisa não foi bem sucedida. Correto. Mas nunca tenho receio de cair, levantar. Este Beco do Forno, só assim muito rapidamente, eu saí do centro alimentar, aquele negócio foi à vida, não resultou, eu agarrei no carro, não, espera aí,
és formador há 8 anos, conhece uma data de gente, as pessoas conhecem-te, e eu passei a levar a formação aos estabelecimentos, às casas. Correto. Em vez de eles terem que levar os profissionais às escolas, com os horários, não sei o quê, e eu estava lá disposto a dar formação norte a sul do país. Foi mesmo, foi de Esposende até ao Algarve e Brasil, algumas vezes. Neste percurso, ali na A1, para o indivíduo e diz-me assim, olha, o Turismo Portugal vai abrir uma escola ali em Óbidos, não estás interessado e tal? Posso ver. Porque eu já estava a gostar muito daquilo que estava a fazer. Claro. A coisa estava a resultar Claro. bem. Posso ver. Fui à entrevista. E estavas economicamente estável. Sim, claro. Claro. Aliás, foi dos anos em que eu mais dinheiro ganhei. Claro. Fui à entrevista a Coimbra e pronto. E vens Venho para aqui Óbidos. para Óbidos. O Rui da Bernarda, da Mercearia Sim. Pena, era nosso fornecedor e eu disse, Rui, passa a aparecer aí um negóciozinho, Uma pequeno, coisinha. maneirinho e tal. Coisinha. Diga-me Porque para... também tens o bicho nos pés que nunca estás bem Claro. só metido numa coisa, não é? E pronto, e foi assim. Eu, passado uns tempos, o Rui diz, olha, dá ali uma padariazinha assim, que é da Casa Antero, mas ele diz que vai fechar e tal, quer lá ir falar com ele. Estou. E pronto, e foi assim que eu em 2013 vim aqui para o Beco. Abres em 2013. 2013. 8 de abril de 2013. Com quantas pessoas a trabalhar contigo, Paulo, nessa altura? Só eu e a mulher. Só tu e a tua mulher? E depois a minha filha mais velha, que estava a tirar uma licenciatura na altura ali em Peniche, que ainda hoje está ligada à hotelaria, mas está em Cascais, a Bárbara. Pronto, e a coisa Começa a vai crescer. crescendo. E isto para dizer o quê? Sempre que eu tive sócios, eles nunca acreditaram naquilo em que eu acreditava. Epá, não, a gente não pode dizer que não ao cliente, nunca se pode dizer que não. Olha que os outros têm isto, a gente também tem que ter. Não, não é assim. Isso não. Está bem, ok, um negócio assim. E disse assim, a próxima vez, se não há sócios, seja pequenino, seja preferencialmente pequenino, mas só um galo naquela capoeira. Epá, se me espetar contra a parede, espeto. Sou mas eu eu sozinho. acredito naquilo que sinto. E pronto, e foi aquilo que fiz com o Beco. É claro que, para responder à tua pergunta, quando chegas aos 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o envolvimento emocional Obviamente, com o é negócio brutal. mistura-se. Obviamente. Não é? A coisa não... Sim, até porque a já razão estamos, mistura. neste momento, já estamos a falar de quantos funcionários, Paulo? Uns 13. De uns 13. Portanto, assim, uma PMEzinha simpática já, não é? Assim, uma coisinha. Dá para pagar uma simpática. série de impostos. Exatamente. Infelizmente. É Infelizmente. isso. Felizmente, por um lado, enfim, pronto, não vamos para a política. Diz-me lá, depois não vale a pena porque tínhamos de fazer outro podcast sobre isto. Diz-me lá, porquê que tu achas, na tua perspectiva, que é sempre, não é? As pessoas dizem-me sempre assim, dizem-me sempre normalmente, eu sou suspeito. Mas não, tu não és suspeito. Na minha ótica, tu és a pessoa que melhor tem visão sobre o teu negócio, não é? Porquê que a padaria, o Beco, a padaria do Beco é um sucesso? Pela qualidade do produto, obviamente. Eu custa muito encará-la dessa forma como tu estás a dizer. Essa coisa do sucesso... Assusta-te? Não me assusta, mas eu... Não te queres pegar a isso? Não, nem posso. De forma nem nenhuma. Posso, porque as pessoas que se apegam... O que é o sucesso? Pode haver Claro. sucesso pessoal, familiar, profissional. Exatamente. Para mim o sucesso é o caminho... na procura incessante do erro, chegar à verdade. E esse caminho, normalmente, é onde dá mais gozo estar. Por isso é que eu não tenho medo de, acho eu, cair, levantar. É esse caminho, portanto, o percorrer esse caminho, isso sim para mim é successful. O objetivo, o fim em si, se eu fizer aquilo que sinto e que amo e que gosto, porque eu, no caso do pão e dos bolos, eu quando coloco o barrete na minha cabeça... És tu? Estou a colocar a minha profissão acima de mim mesmo. E, portanto, faço com empenho e com entrega de corpo e alma. Claro. E, portanto, esse caminho, enquanto me for possível ter saúde para eu ir percorrendo, e às vezes perco-me por ali e deixo-me, olha, é mesmo isto. E nem quero lá chegar ao fim, não sei. Por isso é que eu digo, o que é o sucesso? Claro. Sucesso para Claro. mim é eu ser feliz
e com aquilo que... com o presente, com aquilo que estou a fazer. Estás a fazer. É claro que... Mas tem que te encher o coração, obviamente, quando as pessoas dizem eu vou às Caldas da Rainha e não posso deixar de ir ao Beco do Forno, não é? Enche o coração ou não enche? E sabes o que enche... E dizem muitas vezes assim, ok, não paga contas, está bem. Ok, mas nem tudo tem que pagar contas, não é? Mas enche muito mais saber que as pessoas dizem precisamente isso. As pessoas dizem, vou ao Forno do Beco. Eu tenho para comigo, porque também aprendi em artes plásticas, né? Quando a obra é minimamente bem conseguida, ela mata o autor. E é perfeito. Quando as pessoas... O que me enche de facto de orgulho é as pessoas, eu às vezes passar na rua, ouvir falar do Forno do Beco, E né? as pessoas nem sequer sabem. Claro. Mas nem têm que saber. Obviamente. Aquilo que é lá oferecido é que tem que ser suficientemente bom Obviamente. para que fique cinzelado na memória deles. Isso, olha, talvez isso seja sucesso. Talvez isso seja Talvez sucesso. isso. Vou tocar aqui num ponto, não me alargando muito mais, porque não temos muito mais tempo. Tentaste o teu caminho pela restauração. Foi um projeto falhado? Foi um projeto Não. que teve que ser repensado? Não. Não? Eu, quando comecei, na realidade, foi com o meu pai, aos 9 anos, na Rua do Sol à Graça, a assar frango num restaurante que ele teve. Que maravilha. A assar frango, a servir ao balcão, a servir Realmente às as mesas. pessoas não podem sair às pedras da calçada, não é? Pronto. E, sei lá, tinha 9 anitos, 10 anitos, não me recordo. Foi quase quando viemos de Luanda. Depois, mais tarde, foi nos 25 anos do 25 de Abril, 98, 38, por aí. Tivemos outro projeto na restauração, no Seixal, eu e o meu pai. Olha, os Silence For foram lá, havia 7 ou 8 restaurantes, ou 10, vai, imagina. E o Presidente da Câmara disse-nos assim, olha, vocês esperem porque isto, apetreixem-se, porque estão previstas 10 mil pessoas. E levaram lá 10 mil Claro. pessoas, que foi um pandemónio. E, portanto, a coisa da restauração. Eu gosto muito de restauração, e não foi por acaso que eu abri aqui assim, na avenida. Exatamente. Agora, uma coisa, e isto tem a ver com o apego que eu acabo por ter ao negócio. De tal forma que a mim custa muito não ter recursos humanos com os meus critérios. Com aquilo que eu considero que deve ter um indivíduo no atendimento, na copa, na cozinha. E, de facto, isso eu não consegui. Podia continuar a faturar e tal, mas aí já não me dava gozo. Quando me começa a deixar de dar gozo, eu sou pragmático. Claro. Eu sou pragmático. Ias para casa e já era uma dor de cabeça. Há uma coisa que eu, se calhar, nem tu sabes. Quando cheguei a Caldas da Rainha, antes do Paulo, experimentei um negócio aqui, na Praça da Fruta. Não faço ideia. É aquela que chama-se Pérola. Chama-se Pérola. Aquela uma pastariazinha pequenina. Pequenina, não, sei. Não é pastaria, que não tem Não, copa, não tem aquilo- nada. Sim. Pronto. Eu disse, pá, não tem copa, não dá para fazer uma sopa, não dá para... Eu vou experimentar. Remodelei aquilo e tal, e chamei-lhe Filhos da Fruta. Pá, que não fazia ideia. Só o nome, para já, as pessoas gozavam comigo. Olha, Mas vamos o ali nome aos é Filhos da lindo. Fruta. O nome é lindo, eu adoro. O boneco foi criado por um casal, olha, passaram pela idade. Ela, um casal ali da Marinha Grande, muito amigos do Baridó, que nos trouxe os queijos a semana passada. Sim. Mas ao fim de 3 meses, isto é a propósito do pragmatismo, ao fim de 3 meses, eu digo assim, isto ok, isto não está a correr mal, mas isto, eu não vou sair da cepa torta, que eu não posso pôr aqui um fornito, não posso... Claro. Fecha e acabou, não quer saber disso, vamos embora para a frente, é que é caminho. Não funciona, deixa... Eu deixo de sentir a coisa, Claro. Se calhar é por ser aquariano. Desligo, mas desligo completamente. No caso do Forno do Beco, isto já é um filho. Exatamente. É um filho, eu já tenho muito... Sim, já não tens... é só amor, é apego, é Claro, um uma cuidado equipa muito grande. também já de bastante tempo, Sim. não é? E, Quer dizer, e sobretudo o respeito pelas pessoas que trabalham comigo,
porque ao fim e ao cabo já tenho 13 famílias às minhas costas. Exatamente. 13 pessoas que são 13 famílias, que estamos a falar aqui de 50 ou 60 pessoas. Tudo isto é feito, não é só para mim, como é lógico, é por todos. É uma comunidade. É por todos. E é bom trabalhar em comunidade, não é? Cada um tem de dar, e eles têm consciência disso, um bocadinho deles. Obviamente. Para que a coisa resulte, porque não adianta nada eu sou fácil, acontece e tal, e abre, é mentira. Tanto que é mentira que eu tive que fechar o restaurante porque não tive a equipe. Se bem que agora o mundo mudou. O paradigma mudou completamente. Para mim é inconcebível ter alguém a trabalhar para mim, a atender no mercado português, e alguém que não saiba, não tenha o mínimo de consciência da cultura portuguesa, não saiba falar o mínimo, português, claro. Trocar um pudim de abate de priscos por um pão de rola. Percebes? Isso não. Então, porquê? Porque depois foge muito do cânone em que eu acredito que foi o pilar... Os alicerces. O pilar da construção do beco. Então, se não consigo, se não fazer a coisa como eu quero... Está tudo ok, tudo tranquilo. É claro que, pronto, reestruturei a coisa, aquilo há a porta fechada, mas pronto, aquilo está a dar apoio, uma série de coisas e está a funcionar, está... Olha, podíamos estar aqui a fazer mais 2 ou 3 podcasts, que esta aqui é a verdade. Não vai dar. Quer dizer, vai dar. Fazemos imensos. De vez em quando fazemos uns podcasts à nossa maneira, não é? Dizer-te uma coisa, que é um prazer privar várias vezes contigo. É muito bom conversar contigo. Porque tu também me ajudas muito a olhar as coisas com outra perspectiva e a crescer. Obrigado. E isso é muito bom. Muito obrigada. É recíproco. Muito obrigada. Tu, teu marido. Obrigada. Obrigada. Beijinhos, mas até com para o a copo na semana. mão. Pois é, tem que ser com o copo da mão. Muito obrigada. Até para a semana. Obrigada.